Olá, gente, bom dia! Mais uma vez feliz de estar aqui com vocês. Espero que todos tenhamos uma ótima semana. Nossa história vem lá da Índia mais uma vez. E essa história foi escrita pela Betty Lindell. E ela está falando sobre a necessidade de sermos testemunhas fiéis. Testemunhas que falam a verdade e que falam de algo que viveram, que viram, enfim. E aí? Você é um tipo que poderia ser considerado uma testemunha fiel? Se a gente não é, nós precisamos aprender uma lição muito importante através da vida do rei Ezequias. Veja, todos nós somos testemunhas daquilo que Deus fez, daquilo que Ele é para nós e daquilo que Ele tem feito. Então, presta atenção. O Ezequias, esse rei, tinha ficado muito doente. É um tipo de febre alta que deixou ele acamado. O profeta Isaías disse para o rei Ezequias que ele iria morrer e o instruiu de colocar a sua casa em ordem antes da morte. Mas o rei Ezequias ficou tão triste com essa notícia. A Bíblia fala que ele virou o seu rosto para a parede, ou seja, ele ficou em profunda contrição e suplicou, chorou diante de Deus para que Deus o curasse. Ele pediu que Deus se lembrasse daquilo que ele tinha sido até aquele momento, como uma pessoa, um rei, né? Que tinha um coração puro, que estava tentando sempre fazer as coisas certas diante dos olhos do Senhor. E sabe, Deus ouviu as súplicas do rei. E daí Isaías voltou para falar com o rei e falou assim: Ezequias, Deus vai curar você e vai conceder para você mais 15 anos de vida. E como sinal de que isso vai acontecer, sabe, Deus mandou, como sinal de que essa era uma promessa que aconteceria, Deus mandou um outro sinal. E esse sinal era que o Senhor ia voltar à sombra do sol em 10 graus. Bom, isso aconteceu de verdade e o rei foi curado também. Então, quando o rei da Babilônia ficou sabendo daquela cura milagrosa, ele enviou presentes para o rei Ezequias, mas também alguns emissários para visitar o rei Ezequias. Aí, olha o que aconteceu. Em vez de o rei compartilhar com aquele povo os detalhes da cura, o que Deus tinha feito por ele, né? Que Deus estava dando mais anos de vida para ele, o rei Ezequias não. Ele foi abrindo as portas do palácio para mostrar os tesouros que tinha. Infelizmente, o rei recebeu a glória naquele dia e não Deus. Ezequias não foi uma fiel testemunha naquele momento. O orgulho de Ezequias causou sérias consequências sobre o país dele nos anos seguintes, porque depois a Babilônia veio, já sabia tudo que ele tinha de riqueza lá, e depois levou tudo, sabia? Então, a escritora Ellen White escreveu o seguinte no livro Profetas e Reis, na página 204. A história da falha de Ezequias, que deixou de ser fiel à sua missão quando os embaixadores foram visitá-lo, está repleta de importantes lições para todos nós. Nós precisamos falar do quê? Da misericórdia e bondade de Deus. Nós precisamos falar das incomparáveis profundezas do amor do Salvador. Aqueles com quem entramos em contato dia a dia necessitam de nosso auxílio, da nossa orientação. Então, qual é a nossa influência sobre essas pessoas de jornada que a gente encontra aí? Qual é a nossa influência? A nossa influência é para falar para eles sobre o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer? Ou será que a gente está falando sobre aquilo que Deus nos dá dando de oportunidades, aquilo que Ele tem feito por nós? Será que a gente tem sido uma testemunha fiel? Será que a gente está aproveitando as oportunidades para abençoar a vida dos outros, contando como o Senhor pode nos abençoar, como Ele tem nos abençoado? A nossa oração devia de ser hoje assim: Senhor, nos ajuda a aproveitar cada oportunidade que a gente tem para testemunhar do Senhor. Porque, gente, pode ser a única chance que a gente vai ter de testemunhar para aquela pessoa, tá bom? Um ótimo dia, até amanhã, tchau!